Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Eu sou Marcos Rocha, estamos começando a 5ª live do nosso canal e vamos tentar responder a seguinte questão: Jesus salva pessoas não cristãs? Como? Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, Siki Ruá. O som tá legal? Vocês estão gostando? O som, a iluminação. Vamos lá. Só Jesus salva. O que acontece com as pessoas boas e justas de outras religiões não cristãs? Uma pergunta que a gente deve colocar no vídeo de hoje. Sobre crianças recém-nascidas e não batizadas e adultos incapazes mentalmente, equivalentes exatamente a estas crianças, nós temos um vídeo sobre o assunto em nossa playlist. Aqui na descrição também, sobre limbo dos patriarcas e limbo das crianças não batizadas. Mas a questão aqui é: Jesus salva pessoas boas e justas de outras religiões não cristãs? Primeira coisa, a gente precisa entender que Jesus quer apaixonadamente nos salvar, mas para isso precisamos ter o conhecimento pleno da verdade. No entanto, a vida é diferenciada. Existe o desafio da fé, de vivermos o claro escuro da fé. E é importante ter essa noção de que o livre-arbítrio que nos faz imagem e semelhança de Deus também permite que as pessoas se afastem de Deus, também permite que as pessoas procurem outras filosofias ou simplesmente não acreditem na existência de Deus. E aqui nós precisamos entender que o único ser que vai levar as pessoas para a salvação é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e deu sua vida para nos salvar. Venceu o pecado, a morte e o inferno. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Os santos intercedem a Jesus por nós, mas o único mediador é Jesus Cristo. Então, todos serão salvos por Jesus Cristo. Os cristãos e os não cristãos. Os católicos e os não católicos. Aqueles que professam que Jesus é o Senhor, os cristãos, e aqueles que não professam que Jesus é o Senhor, os não cristãos. Todos serão salvos por Jesus, porque todos precisam estar no corpo místico que é a igreja. Portanto, a máxima que diz: fora da igreja não há salvação, é uma máxima completamente verdadeira. No entanto, existem pessoas que são formalmente não cristãos, pessoas que são formalmente não cristãs, vamos fazer a concordância de forma correta, que vivem sua vida segundo uma lei natural que está plantada em cada coração humano. Esta lei natural diz que devemos fazer o bem e evitar o mal, segundo a revelação que cada um recebeu dentro da sua vida, no seu caso concreto, de história de vida. Um exemplo bem simples. A pessoa nasceu no budismo, nunca ouviu falar de Jesus Cristo durante toda a sua vida, mas dentro da sua vida concreta, dentro do que ela viveu, dentro daquilo que ela recebeu como revelação, ela fez o bem e evitou o mal. Ela seguiu essa lei natural que Deus planta
em todos os corações humanos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ronan. Boa tarde, OTVBS. Então, todos os seres humanos têm essa lei natural em seus corações. E se eles não receberam a revelação de que Jesus é o Senhor de suas vidas e o único Salvador de suas vidas, mas viveram segundo uma consciência cândida e sincera, seguindo a lei natural de fazer o bem e evitar o mal, essas pessoas, no fim de suas vidas, se estiverem nestas condições, serão salvas sim, mas como eu disse, sempre por Jesus Cristo. Boa tarde, Marcos Roberto. E aí, sobre a questão das crianças não batizadas, eu peço que vocês vejam o vídeo que está na descrição. Boa tarde, Terezinha. Primeira, como a gente acabou de falar, todos nós seremos salvos por Jesus Cristo, mesmo que não conheçamos. Isso significa dizer que todos nós que seremos salvos, inclusive não cristãos, que vivem sua vida segundo uma consciência cândida e sincera, fazendo bem e evitando o mal, segundo essa lei natural que Deus planta nos corações de todos os seres humanos. Boa tarde, Rosa. Todas essas pessoas, cristãs e aparentemente não cristãs, estão no corpo místico cuja cabeça é Jesus Cristo. Todos. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Porque para serem salvas, elas precisam ser membros da igreja, que é um corpo místico cuja cabeça é Cristo. Por isso, eu repito, fora da igreja não há salvação. Mas teremos membros invisíveis, que para todos pode ser aquele ateísta de boa vontade, que nunca teve uma revelação concreta sobre Jesus Cristo e a igreja, teve, de repente, uma visão deturpada da religião. Boa tarde, Cindy. Boa tarde, Alzira. Pode ser, como eu acabei de falar, um hindu que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas viveu a sua vida cândida e sinceramente, de forma cândida e sincera, seguindo a lei natural de evitar o bem, de fazer o bem e evitar o mal. Então, todas essas pessoas, de forma invisível, se elas terem essa consciência, são membros desta igreja de forma invisível. Essa ligação é invisível. E a gente precisa saber que todo amor, toda caridade que é praticada, ela precisa estar vinculada com a verdade. Fora da caridade não há salvação? Sim, mas é necessário sempre a verdade. Sempre. Tem que ter caridade na verdade. Mas, o que eu estou falando aqui, é que se numa forma em que as pessoas não têm culpa de viverem fora da Igreja Católica de forma visível, forem caridosas e fazerem o bem e evitar o mal, seguindo essa lei natural que Jesus plantou em seus corações, Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aí sim essas pessoas serão salvas mais pela verdade, que é Jesus Cristo. Elas serão salvas por Jesus Cristo. Portanto, a gente precisa completar essa frase. Sem caridade e sem a verdade não há salvação. Amém? Salve, Valéria. Boa tarde, Antônio. Então, vamos lá. Existe a salvação, duas formas de salvação. A salvação pelo Cristo manifestado e a salvação pelo Cristo desconhecido. A salvação pelo Cristo manifestado é para todos os cristãos que são praticantes. Todos nós que praticamos as palavras de Jesus Cristo, ensinamentos de nosso Senhor. E temos aquele desejo explícito de se batizar e seguir a vida cristã. Esse desejo explícito é um desejo notório, um desejo transparente, visível. E aí, para aqueles que procuram
a verdade em Jesus Cristo, lutam pelo Evangelho, buscam a santidade segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, não criam argumentos para se desviarem do caminho que é Jesus Cristo. Por isso aí a Alzira bateu palmas, né? Por isso, Alzira, é preciso a verdade também junto com a caridade. Não devemos criar argumentos para se afastar desta verdade que é Jesus. Praticando esta verdade, com tudo isso, nós estamos procurando a salvação pelo Cristo manifestado. É quando temos de forma visível, nós somos, né? Vou corrigir, nós somos de forma visível, nós somos cristãos praticantes. Valéria, é preciso orar e testemunhar com a sua vida a busca pela santidade no modo católico, né? Exatamente, Cate. Somente podemos ser salvos por Cristo. Mesmo que essas pessoas que não conheçam, seguem suas vidas de forma segundo a lei natural, de fazer o bem e evitar o mal, elas serão salvas, né, se elas não tiveram revelação suficiente e fizeram bem nas suas vidas, elas serão salvas por Jesus, ainda que não conheçam. Não serão salvas por Buda, por Allan Kardec, por ninguém, por nenhum deus pagão ou profeta não cristão. Ou profeta cristão também, né? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É importante a gente frisar. Eu gostaria de fazer uma errata, que eu falei muito rápido no outro vídeo, na outra live, que Jesus é a pessoa divina com duas naturezas. Eu fui falar logo depois de Santíssima Trindade, quando nós estamos ao vivo, a gente às vezes fala muito rápido. Então eu falei que Jesus era a pessoa divina com três naturezas. Eu acho que eu falei três naturezas. Foi tão rápido que nem eu sei direito o que eu falei na hora. Então, Jesus é a pessoa divina com duas naturezas, a humana e a divina. Ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Continuando, por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E é importante que quando nós caminhamos praticando o bem, buscando a santidade, lutando pelo Evangelho, não criando argumentos para nos desviarmos do cristianismo, nós temos uma responsabilidade por conhecer plenamente a verdade. Olha o tamanho da responsabilidade. Que nós somos, nesse momento, nós nos tornamos arautos da verdade. O som tá legal, gente? O vídeo e o som estão legais? Gostaria de um feedback de vocês? Então está lá, 2 Pedro 2, do 20 ao 21. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Então, aqueles que estão vivendo o cristianismo e renunciam a essa verdade, estão numa situação, às vezes, pior do que aquele que está em outra religião e, sem culpa, está vivendo, fazendo bem, evitando o mal, segundo aquela revelação que ele teve na sua vida concreta. Pode não ser o caso da irmã, da nossa irmãzinha aqui, irmã da nossa irmã, né, que falou que a irmã dela fez catequese, depois, crisma já adulta, se desviou e se tornou evangélica. Ela está professando que Jesus é Deus, é o primeiro passo. Ela continua. Agora, será que ela realmente negou a fé? Será que ela teve, na sua maturidade, uma crisma bem feita? Será que ela teve uma catequese bem feita? Será que ela não estava ali só para cumprir com um sistema social que está em volta da primeira comunhão, em volta da crisma? Isso só Deus pode avaliar. Por isso Jesus nos fala, não julgueis para não ser julgados. E a nós cabe a intercessão. Precisamos interceder por esses irmãos que se afastaram da igreja. Porque se eles se afastaram com grande consciência, eles estão aqui nessa dificuldade muito grande. Estão renunciando
estão renunciando a Jesus Cristo para caminhar no mundo. Mas, de repente, alguém que foi para a igreja evangélica, ela ainda quer viver seguindo Jesus. Não é o ideal, mas não devemos ter um desespero total. Precisamos interceder por essa pessoa e lhes dar o exemplo. Certo? Marcos, você pergunta se foi batizado na igreja brasileira, se precisa ser batizado. Procure o seu pároco. Porque a igreja, nós temos um vídeo sobre isso no canal, sobre batismos, né? E depende muito de como foi a fórmula utilizada para o seu batismo. Aí você precisa saber com o sacerdote, de repente com o bispo da sua região, que vai lhe dizer se valeu. Se não valeu, vai ser feito outro batismo. Se estiver em dúvida, vai ser feito um batismo sob condição. O sacerdote vai te batizar dizendo: se não fores batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, Valéria, sobre a sua irmã, reze, intercede e dê o exemplo para que ela volte para a Eucaristia, volte para o sacramento da confissão, tá? Mas é importante que só Deus pode julgar realmente o que está no coração de cada um, tá? Para ver se aquele afastamento dela foi realmente consciente, completo. Está em Hebreus 10, 26. E depois de termos recebido e conhecido a verdade, se abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Está intimamente ligado com o pecado contra o Espírito Santo. Quando nós negamos a verdade de forma consciente, total, quando nós renegamos a salvação por Jesus Cristo, manifestado no caso, quando nós, por exemplo, diante de uma tragédia na nossa vida, nós renegamos a Jesus e renegamos a misericórdia de Deus. Deus não pode mais me perdoar, por isso a depressão tão perigosa, pode chegar a esse estado. Deus não pode me perdoar, o meu pecado é muito grande. Eu não sou digno do reino dos céus. Deus é infinitamente misericordioso e apaga todos os pecados segundo o seu sangue redentor. O que precisamos é abrirmos o nosso coração, é nos abrirmos à misericórdia, porque se nós não nos abrirmos a essa misericórdia, nós podemos cair neste pecado, tá? Que está em Mateus 12, 31 a 32. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Por isso eu disse para Alzira, o Espírito é o Espírito da verdade, nós não podemos blasfemar contra a verdade que o Espírito Santo nos traz. Por isso é muito importante, além da caridade, praticar a verdade, que nos ajuda, obviamente, desculpe a redundância, na prática da caridade. Caridade e verdade tem que estar de mãos dadas, tá? Você pode pecar contra o filho, mas contra o Espírito da verdade, essa blasfêmia não será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Por isso, os pecados, todos eles podem ser perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo, contra as verdades de fé, contra as certezas da fé, que estão na tradição apostólica, na Sagrada Escritura, no magistério da Igreja, eu tenho aqui uma forma concreta do magistério da Igreja, que é o Catecismo da Igreja Católica, quando negamos voluntariamente, com plena consciência, esta verdade que o Espírito Santo tenta anunciar e preservar ao longo da história da humanidade, podemos estar pecando contra o Espírito. Podemos estar renunciando àquilo que também eu acabei de ler em Hebreus 10, 26. Podemos estar renunciando à verdade. Tá? Podemos estar negando a misericórdia eterna de Deus. Cleia, e quando saímos e voltamos reconhecendo que estavam enganados, aí é porque você não pecou contra o Espírito Santo. Se você sai da igreja, não, eu tenho certeza que eu não quero mais saber de Jesus, Jesus não é o Senhor da minha vida, eu conheço o catecismo de toda vida e não quero saber. Mas você volta. Então, aquilo que você falou foi da boca para fora. Não é um pecado contra o Espírito Santo. Se Jesus, segundo a sua providência divina, permitiu
que você fosse novamente ao sacramento da confissão e pedisse perdão por esse afastamento, não é pecado contra o Espírito Santo. Você falou isso sem pleno consentimento de que estava renegando a verdade. Tá bom? José Carlos Silva, muita oração nesses casos, né? Pedindo que Deus ajude na conversão desta pessoa, porque realmente existe um mundo que quer realmente desviar os nossos jovens, né? E nós precisamos muito interceder diante do Santíssimo, no terço mariano, no terço da misericórdia. Só o Espírito Santo pode converter a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Oração, oração e o seu exemplo, tá? E aí temos o segundo caso, a salvação pelo Cristo desconhecido, que é quando a pessoa está sendo salva porque aparentemente está fora da igreja, mas está de forma invisível. Como se dá isso? Seriam exatamente mais ou menos tentando responder à pergunta do título. Para todos os homens justos e bons que possuem uma ignorância invencível de Jesus e do Evangelho, tendo então desejo implícito no coração, às vezes inconsciente, de se batizarem, caso conhecessem o Senhor da vida de forma consistente, para todos esses homens, justos e bons, que possuem essa ignorância invencível sobre Jesus, sobre o Evangelho, e possuem um desejo implícito. Por que eu digo inconsciente? Porque às vezes eles se tivessem lhes apresentado a verdade de forma consistente, eles aceitariam o batismo. Então, para esses homens justos e bons, Jesus os salvará. Eles são membros da igreja. Eles são membros da igreja católica fundada por Jesus e entregue a Pedro, o primeiro Papa. Ainda que de forma invisível, porque fora da igreja não há salvação. São membros invisíveis. Esta é a salvação pelo Cristo desconhecido. Como a gente vai determinar que essa ignorância é invencível? O que é isso, Marcos? É quando a pessoa está afastada da igreja e ela não tem culpa, ela não tem culpa de não ter descoberto a verdade plenamente. Essa é uma ignorância invencível. Ah, mas esteve na igreja, negou Jesus, teve tais situações, recebeu sacramentos. Só Deus pode avaliar realmente, tá? Mas o que eu estou aqui dizendo é que existe a possibilidade da salvação pelo Cristo desconhecido. Exatamente isso, Arnaldo. Vamos dizer assim, é muito complicado a gente fazer esta avaliação, mas a gente tem que ter essa consciência que é possível que as pessoas sejam da Igreja Católica, ainda que de forma invisível, vivam a lei natural que Jesus planta em todos os corações humanos, de fazer o bem e evitar o mal, e sem culpa, dentro de uma ignorância invencível, que não pode ser vencida, aí só Jesus pode avaliar, vamos dizer assim, lá até o juízo particular. Por isso, não deixemos de interceder pelos irmãos que estão fora da igreja de forma visível, ou afastado da igreja também de forma manifesta, completamente, porque essas pessoas podem voltar, não estão ligados agora à igreja, mas podem retornar como membros efetivos da igreja. Então, esta avaliação, só Deus, que é infinitamente onisciente, onipotente, onipresente, pode determinar. Se a pessoa, mas Marcos, espera aí, mas a pessoa que está fora da igreja e voltou, no último instante da vida, voltou à igreja, se confessou e morreu logo depois. Essa pessoa, manifestamente, está dentro da igreja. Não é o caso aqui. É isso mesmo, Jéssica. O reino do céu é dos violentos. Violentos ao amor, a Deus, à vida, à verdade, precisam renunciar a... Tá melhor o som?
Estão dizendo que o som está abafado. Fiz um monte de barulho agora, né? Então, se essa pessoa saiu da igreja, mas voltou antes de morrer, salvação pelo Cristo manifestado. Tá? Por exemplo, a pessoa peca contra os mandamentos de Deus e morre sem confissão. A gente só às vezes pode... A gente não tem como avaliar com certeza se aqueles pecados que aquela pessoa morreu com eles, né, são pecados veniais ou pecados mortais conscientes. Então, a gente continua intercedendo por essas pessoas porque elas podem estar se purificando no purgatório. O som está melhor, gente? Melhorou? Que bom. Então, se essa pessoa morreu sem confissão, só Deus para avaliar no juízo particular. Peço que vocês deem uma olhada sobre o juízo particular no nosso canal. Temos vários vídeos sobre isso. Só Deus pode avaliar se aqueles pecados são mortais conscientes. Todo pecado mortal tem que ser consciente. E aí sim, ela está se precipitando no inferno porque assim ela desejou em sua vida. Mas, às vezes, a pessoa está sem confissão, mas seus pecados não são plenamente conscientes, não são com matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Se faltar um desses elementos, é pecado venial. Então, essa pessoa se purifica no purgatório e será salva. Por isso, precisamos sempre interceder por essas pessoas que partem. Mesmo aquelas que aparentemente parecem santas. Tá, gente? Isso mesmo, Antônio. A parábola do dono da vinha. Se eu não me engano, nós vamos falar sobre isso agora, daqui a pouco. Tá? Então, em Mateus 11, do 10 ao 24, em Mateus 11, do 20 ao 24, diz assim: depois Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro, em Sidônia, os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até esse dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. 1 Timóteo 1,13. A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. Então, às vezes, a pessoa tem uma ignorância, dependendo do nível da ignorância desta pessoa, o seu pecado pode não ser mortal, pode ser venial. Se ela partir com pecados veniais, purgatório. Se ela se confessa a tempo, está em estado de graça, né? No caso aqui, no caso das cidades que nós vimos aqui nesse exemplo, citando cidades, tá? E para aqueles que morreram com pecados conscientes, com matéria grave, pleno consentimento e pleno conhecimento, aí elas se precipitam para o inferno. Então, essa questão da ignorância, se ela for vencível durante a vida, o caso concreto, e Deus é aquele que pode determinar tal coisa, por isso peçamos a Deus a salvação de nossos irmãos, se essa ignorância era vencível e esta pessoa não batalhou para tal, aí, se seus pecados forem mortais, ela não se arrependeu eficazmente, não procurou o sacramento da confissão, ela está se precipitando no inferno. Ou de forma extraordinária foi perdoada, porque a forma ordinária, o sacramento da confissão, né? A forma extraordinária pode ser por outros meios, sendo que em ambos temos que ter o arrependimento eficaz. E o arrependimento eficaz significa: não vou cometer mais aquele pecado, estou com firme propósito de não mais repeti-lo. Se tivermos neste caso uma pessoa que encontrou o perdão de forma extraordinária, perdoado por Jesus, e aí só cabe a Deus determinar isso e nos fazer conhecer, segundo o caso concreto de cada um, essa pessoa será salva. Mas por Cristo desconhecido,
por formas extraordinárias. Mas a forma ordinária que a gente tem certeza é quando a pessoa se aproxima da confissão, se arrepende e recebe o perdão de seus pecados. Se eles forem mortais, esses pecados não mais levarão esta alma para o inferno. Amém? Deixa eu ver aqui. É complicado, Valéria, a gente deixar as pessoas na inocência e não levar as pessoas ao conhecimento. A gente tem que procurar uma oportunidade de falar na caridade, né, sobre as verdades de Jesus. É muito complicado ser cristão. Muito complicado. Tá? Então a gente precisa ter essa noção. Lúcia, todos os seres vivos possuem o sopro da vida, mas não o sopro da vida humana. Podemos dizer assim, alma humana, tá? Só o ser humano. Amém? De uma forma bem grosseira isso, mas existe o princípio vital. Então, os animais e as árvores têm esse princípio vital. Hebreus 5, do 1 ao 6. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus como Araão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, do 1 ao 6, está dizendo o quê? Que as pessoas serão salvas por Cristo manifestado para aqueles que vivem o cristianismo de forma notória e visível, e pelo Cristo desconhecido para aqueles que vivem sua vida de forma com uma consciência cândida e sincera, dentro das realidades delas, não professam o cristianismo de forma visível, mas seguem as leis naturais suscitadas por Deus em suas almas, de fazer o bem e evitar o mal. E esta avaliação, né, tem que determinar se é uma ignorância invencível, é o primeiro ponto, que a pessoa não pode vencer por si mesma, e todas essas condições, somente Deus realmente no juízo final para avaliar, né, nessa iluminação juntamente com a pessoa que ilumina esta pessoa através do Espírito Santo. Romanos 2, do 12 ao 16. Aí é que está a salvação pelo Cristo de uma forma bem explicada, né? A salvação pelo Cristo manifestado, para aqueles que praticam, e pelo Cristo desconhecido, para aqueles que são da igreja, mas de forma invisível, segundo essas condições que a gente já falou. Romanos 2, do 12 ao 16. Todos que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei, perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, salvação pelo Cristo desconhecido, seguem a lei natural de fazer o bem e evitar o mal, não podem vencer uma ignorância, desculpa a redundância, invencível. Eu completo. Aí ele fala, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Romanos 2, do 12 ao 16. Então, a palavra final será no juízo particular, conforme Hebreus 9, 27. 2 Pedro 2, do 20 ao 21. 2 Pedro 2, do 20 ao 21. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Pecado contra o Espírito Santo. Então tem que ter uma avaliação do caso concreto. Por quê? Porque como está em 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12, Satanás faz prodígios que enganam até os eleitos. Então precisamos correr atrás da verdade. Às vezes a gente está numa religião que acontece um pretenso milagre, mas na verdade o demônio está agindo ali para enganar um eleito. Então é muito importante a gente se afastar dessa condição de ser salvo por Cristo desconhecido, porque é uma situação muito complicada, muito delicada, mas ela existe? Ela existe. Isso é importante. Tá? Católico da verdade, não. Aqueles que morrem com pecados mortais, conscientes, ela se precipita no inferno. Agora, se morreu com pecados veniais, ela se purificará no purgatório. Então, o demônio, ele é capaz de se disfarçar de espírito de luz. Está em 2 Coríntios, do 11 ao 14. É complicado a gente se afastar de Jesus pensando nisso, se afastar da prática, né? Pensando nisso. No final das contas eu posso ser salvo pelo Cristo desconhecido. Não, tem a questão da ignorância invencível. Por isso procuremos sempre buscar a verdade e fazer a caridade segundo esta verdade. Por isso está a tradição apostólica como fonte de fé, magistério da igreja e as sagradas escrituras. E aí nós temos aquela parábola que foi mencionada ainda há pouco, em Mateus 20, do 6 ao 7. Peço que vocês leiam depois, Mateus 20, do 1 ao 16, tá bom? Ele é mais completo. Mas tem esse pedacinho aí. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide vós também para a minha vinha. Certo? Então, ainda existe essa questão da pessoa que no último instante é chamada por Jesus e é salva. Aquela pessoa que viveu sua vida no completo pecado, completamente afastada de Deus, mas nos 45 minutos do segundo tempo, ela se confessa, tem seus pecados perdoados e passa a viver o Evangelho segundo Jesus Cristo. Esta pessoa será salva por Jesus manifestado. Nem o caso de Jesus desconhecido. Pessoas, repito aqui, pessoas que vivem suas vidas dentro de outras religiões ou fora de religião, seguindo uma consciência cândida e sincera, sem terem a capacidade de vencer uma ignorância invencível. No caso concreto, só Deus sabe se uma ignorância é invencível ou vencível, só ele tem realmente, pode dizer com certeza absoluta, e seguem a consciência de uma lei natural que Deus planta em nossos corações, que inclusive está aqui dito em Romanos 2, do 12 ao 16, precisamente no versículo 14, Romanos 2, 14, essas pessoas seguem essa lei natural de fazer o bem e evitar o mal, serão salvas pelo Cristo desconhecido. Por que, gente, tudo isso? Porque a misericórdia de Deus é eterna. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, está lá em 1 Timóteo 2, do 3 ao 4, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, como a Cléia falou, precisamos sim nos examinar nossas consciências diariamente, a nossa conversão é diária. Procurar estar sempre com Deus para sermos salvos por Jesus manifestado. Porque nós professamos essa fé, lutamos pelo Evangelho, praticamos a verdade, praticamos a caridade segundo a verdade. Portanto, eu termino aqui, tá, com parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? 846. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da Igreja, que fora da Igreja não há salvação? Formulada de maneira positiva,
ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo, que nós falamos no início. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Eu falei, as pessoas serão salvas por Cristo desconhecido, mas serão membros invisíveis da igreja. Vivem um cristianismo dentro de suas vidas, em casos concretos, seguindo a lei natural de fazer o bem e evitar o mal, porque não conseguem vencer uma ignorância invencível, no caso concreto, de conhecer formalmente Jesus, mas vivem o cristianismo segundo essa lei natural. E aí continua. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que nos torna presente em corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Tá? Essa aqui é a manifestação pelo Cristo manifestado. 847. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. O parágrafo 847 está falando pela salvação, está falando da salvação pelo Cristo desconhecido. E aí temos um parágrafo maravilhoso. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Ou seja, seguem, se não podem vencer a ignorância invencível, mas vivem a lei natural de fazer o bem e evitar o mal. 848, para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, porque as pessoas não tenham preguiça de ver o vídeo. Ainda tem isso, né, gente? Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o evangelho. Aquilo que a gente falou, de forma extraordinária, essas pessoas são perdoadas, essas pessoas são salvas. Então, de uma forma extraordinária, alguém que não tem acesso ao sacramento da confissão pode ter os seus pecados mortais perdoados. Mas isso é uma situação muito delicada. Mas todos serão salvos por Jesus Cristo, ainda que não o conheçam formalmente. Tá? Termina o 848. Pois sem a fé é impossível agradar-lhe, mesmo assim cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Por isso a nossa missão continua, né? Porque essa situação de ser salvo por Cristo de forma desconhecida é muito delicada. Peço que depois vocês vejam de novo este vídeo, tá? Mas existem caminhos extraordinários onde essas pessoas que estão afastadas formalmente de Deus, mas pertencem à igreja, porque seguem a lei natural de fazer o bem e evitar o mal, possam ser salvas sempre por Jesus Cristo. Sempre Jesus Cristo é o Salvador e nenhum outro. Amém? Gente, olha só, eu vou deixar esse vídeo agora no privado para que ele possa ser renderizado pelo YouTube e provavelmente amanhã de manhã esse vídeo está pronto para ser compartilhado. Peço que vocês compartilhem este vídeo para os seus irmãos, para que eles tenham essa consciência de que precisam levar o evangelho para os outros irmãos, para que eles não fiquem nessa situação delicada de serem salvos pelo Cristo desconhecido. Que todos nós possamos ser salvos por Jesus Cristo manifestado. Amém? Então, se tudo der certo, se o YouTube fizer, por ser live, é o YouTube que renderiza, que finaliza o vídeo, se der tudo certo, ele será publicado amanhã pela manhã, até meio-dia, provavelmente. Se não for, nós teremos um outro vídeo publicado, e esse vídeo será preparado para até o final da próxima semana, provavelmente na quinta-feira. Amém? Tudo bem com você? Tudo bem, gente?
Isso, consultando a Bíblia, reveja o vídeo, consultando a Bíblia, que é muito interessante esse assunto. E os parágrafos que a gente citou também no Catecismo também são muito importantes, tá bom, gente? Então, eu peço, fiquem com Deus, boa semana para vocês. Peço que vocês compartilhem este vídeo amanhã, né? A partir de amanhã, peço que vocês nos ajudem aí nessa evangelização, que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, gente, porque aí vocês vão, apertem o sininho, que aí vocês vão ser notificados, serão notificados dos próximos vídeos. A gente procura publicar 2 vídeos por semana, se for live no domingo, costuma, né? Se não for live na segunda, e um vídeo sempre na quinta. Costuma ser sempre desta forma. Eu agradeço a todos vocês, tenham um fim de semana maravilhoso, um domingo abençoado, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus. Tivemos aqui reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.